Já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança de hoje. Olha, e eu não quero nem perder tempo aqui, que eu quero conhecer Israel aqui, através das fotos e do Forrest Gump Francisco Agostinho, que vai contar agora pra gente. Ó, rapidinho, 3454, tá geladinho, doutor. Uma delícia. 34544000, essa cesta da Danone, valendo pra você. Não deixe de participar. E o livro Guia do Bebê e da Criança com Alergia ao Leite de Vaca, da doutora Renata Pinotti, que é nutricionista, esteve aqui com a gente no programa O Mundo da Criança e deixou aqui 2 exemplares que serão sorteados hoje. Então vai ligando, 34544000. Bora para Israel? 3 prêmios, né? 3 prêmios. Vamos embora, porque nós já falamos de hospital, já falamos do congresso, já falamos que realmente sobre o aspecto profissional é muito interessante, a Jerusalém, onde nós participamos. Mas é claro, Jerusalém não dá para falar, é a chamada Cidade Santa, cidade do rei Davi, né, mano? Quer dizer, você não tem como passar por lá sem trazer uma mensagem de cunho espiritual. E nós encaixamos isso dentro do valor do conceito de saúde pela própria Organização Mundial de Saúde, que entendemos que a família tem que ter esses valores de cuidado físico, do orgânico, do emocional, do social, mas também tem que ter o valor espiritual. E aí nós vamos falar alguma coisa sobre Israel, que para mim foi uma cultura que aprendi muito, Marcos, e que isso possa ajudar. Olha, nós estamos aí vivendo um mapa lá do Oriente, os vários países, e eu quero localizar para você Israel. Olha aí, ó. Então aí, olha, onde estamos aí é um país pequenininho. Ele tem, Marcos, aproximadamente todo Israel em torno de 8 milhões de habitantes, 8 para 9 milhões de habitantes. E aí nós temos 6 milhões de judeus e 2 milhões aí de árabes palestinos, né? Você já dentro desse círculo que nós estabelecemos, você já vê no marronzinho, já vê uma areazinha branca, né? Então essa área branca já dentro do país, e você vai ver, só que tem um outro domínio, que é o terreno, território palestino, né? Que tem mais ou menos quase 2 milhões de pessoas, né? E aí, novamente, esse mapa com mais detalhes. Aí eu vou localizar também aí o país, certo? E algumas coisas assim interessantes que você vai poder observar. Novamente, esse país, certo? Israel, em que tem uma complexidade espiritual, isso que nós queremos mencionar. Ele tem um lado, Marcos, que Israel hoje ele tem a sua economia baseada em 3 coisas: alta tecnologia, diamante, e turismo. Tecnologia, alta tecnologia. Alta tecnologia em todos os aspectos, né? Também diamante e turismo. Muita gente viaja para lá, muita gente vai ao encontro desses valores espirituais. Nós tivemos oportunidade de observar, eu diria assim para você, gente de todos os países, inclusive muitos brasileiros, mais portugueses, espanhóis, soviéticos, alemães, americanos, muita gente conhecendo Jerusalém. Agora veja assim, Marcos, olha, aí algumas coisas do mapa para você se localizar. Aí é o Mar Morto, certo? Então você tem o lado do Mar Morto ali, e ali o Mar Morto ele recebe o Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no Mar Morto, certo? E do outro lado, lá em cima, olha, você tem o Mar da Galileia, por onde Jesus andou muito, certo? E então são coisas que você não tem noção. E aí está Jerusalém, tá certo? Agora veja outra coisa que você em off aqui me perguntou ali, olha, tá vendo? Essa que eu coloquei por último é a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza, aonde estão lá os terroristas, etc. Então isso está distante de Jerusalém, está distante. E a Palestina é aí perto ou não? A Palestina é exatamente esse local que eu vou ver se eu consigo. Aqui, olha, tudo esse amarelinho aqui, ó. Esse é a Palestina. Isto é a Palestina. A Palestina.
Então isso aqui está sobre o território palestino, aqui que existem aproximadamente 2 milhões de pessoas, certo? E veja que Jerusalém está aqui junto da Palestina. Que coisa. Jerusalém está aí junto, E aqui a cidade no canto, de Jerusalém a está aí. faixa de Gaza, que é divisa com a Arábia. Com o Egito, e com o mar, com o Egito, né? E com o mar Mediterrâneo. Certo? Que coisa. Tá? Então veja que você está, é isso que eu quis mostrar para você, como Jesus andou. Certo? Na história, você que vai falar de Jesus para o seu filho, você vai ver que realmente é uma realidade assim, muito marcante de como foi esses 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Lá em cima eu vejo Nazaré. Ó. Então, é isso que nós vamos colocar para você. Certo? Olha, eu vou começar assim, marcando aqui, ó, esse é onde nós fizemos o círculo aí, esse círculo é Belém. Belém. Onde Jesus nasceu. Agora, veja bem que esse Belém está dentro de um círculozinho onde nós mostramos que é a região de Palestina. Então, Belém, veja bem, aonde Jesus nasceu, ele é hoje território palestino. Com autoridade, a cidade está sob a autoridade palestina. Quer dizer, são os muçulmanos, a grande maioria, que estão nesta cidade. Então, veja que Jesus nasceu ali, certo? Mas hoje isso está em território palestino. Certo? Muito interessante, muito né, interessante. E aí é o lugar, então, o nascimento de Jesus. Tá certo? Dentro do território palestino. É uma cidade de Belém que foi realmente, absolutamente a origem do cristianismo, hoje está sob o comando, sob a direção, está dentro da Palestina. Certo? Onde o valor espiritual são os muçulmanos, Alá, e isso iniciou com Maomé, que para eles foi o último profeta, né? E que recebeu então as orientações que são diferentes do cristianismo, e eles têm um livro deles que é o Alcorão. Certo. Então, aí acompanhando, nós temos aí, que eu vou mostrar para você, o Rio Jordão, né? E aí o relato bíblico. Então essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava Betsaida, onde João estava batizando. Então aí nesse rio aí, que junto ao Mar Morto, é que Jesus foi batizado. Certo? Então agora você vai ter uma ideia, sabe? Olha aí, ó, esse é o Mar Morto. Certo? Esse é o Mar Morto. Na real. Na real. Olha que legal. Foto que nós tiramos. Né? E você vê aí que tem a praia, né? E tem o local onde você pode entrar no mar. E esse mar tem uma característica interessante. Ele chama Mar Morto porque não tem uma vida nele. Tal a quantidade de sal que você tem. Né? Mas você entra e você flutua nele. Você boia de uma maneira impressionante. Né? Você tem que boiar de costa, não pode ser de frente, porque senão queima o rosto o sal. Ele tem 10 vezes a concentração de sal dos mares normais. Rapaz. Doutor, o que são essas barraquinhas aí? Não, esse é turista. Turismo, para você ir lá e curtir. Ficar lá e entrar. Vou tomar um sol no Mar Morto. Nós fomos lá, 10 horas da manhã, 37 graus. Meu Jesus. Queima mesmo. Então você, na verdade, você fala, vou fritar, né? Aí você entra no salzinho e sai, imagina. Nossa, queima mesmo. Aí, junto ao Mar Morto, você caminha um pouquinho, né? E aí tem o Rio Jordão, é esse rio aí, ó. Onde Jesus foi batizado, onde João Batista batizado. O Rio Jordão, que foi a história do batismo. Que coisa. E as pessoas são batizadas. Essa foto é real, é de agora. As pessoas entram para serem batizadas. Meu Jesus. Gostoso, hein? Então isso realmente, no momento, é claro que você tem aí uma emoção muito grande de ver assim, esse local onde Jesus foi batizado. E aí, então, você estabelece uma relação entre aquilo que você lê, aquilo que você fala para o teu filho, ou exerce no teu filho, o batismo e tal, como um modelo que começou aí. Né? Então, a história tem essa origem. Né? Então, nós estamos aí vendo isso. Voltamos aqui para outro mapa, Marcos, que você perguntou de Nazaré. Está aí, Nazaré. Jesus nasceu, nós vimos, em Belém, onde está lá hoje sob domínio palestino. Mas ele foi criado todo em Nazaré. Que é bem mais lá para cima, né? Bem lá para cima.
certo? Nós vamos ver que é bem mais para cima. E daqui é que ele sai para a região do mar da Galileia, chamado Genezaré, certo? E aqui é que ele, olha, aí em todas essas cidades é que ele... Betsaida, Cafarnaum. Na Bíblia, você lendo no Evangelho, você se E depara aí com você essas vê cidades. Como ele, nós vamos ver como ele andou. E partiu para lá, e partiu Jesus para Cafarnaum, ia para o barco, subia no tudo barco, isso. descia no barquinho. Tudo isso. E esse mar, sabe? Olha aí como Jesus andou. Olha, mar. Só, olha aí, aqui está Nazaré, entende? Aí ele sobe para tudo isso, né? Ali esse que nós colocamos agora é Jerusalém. E ele vai lá, Cafarnaum, como você falou, Betsaida, Canaã, a região dos Gadarenos, que é do outro lado. Então essa região toda é a região que Jesus andou, ensinando e transmitindo os seus valores, né? Então isso é muito interessante, isso torna-se um real muito próximo para você ter uma valorização do espiritual, certo? E aí você vê que realmente quando você lê Cafarnaum, uma cidade, sabe, um local, né? Genezaré e Canaã, Nazaré, são locais que realmente você olha, e embora os valores estejam assim divididos, hoje você tem muito, os muçulmanos principalmente em Nazaré, você tem muito, né? Onde Jesus foi criado, como nós vimos em Belém, já é o domínio geral. Já está domínio da Palestina, né? Esse é Nazaré de hoje. Essa foto a gente que tirou, né? Então você percebe uma cidade normal, entende? Com um trânsito grande, né? E as pessoas de todo tipo, né? Conhecendo a cidade, vendo, etc. E aí já em Nazaré começa alguma coisa da história, que nós encontramos essa basílica, nós tiramos a foto da frente, é a chamada Basílica da Anunciação de Maria, onde estão as ruínas da sua casa. Ah, legal. Aonde ela recebeu o anjo Gabriel. As ruínas da casa onde ela recebeu. As ruínas da casa. Porque tudo tem a ver com arqueologia, né? Então, você olha para Jerusalém, é um aspecto assim, muito interessante, geopolítico e espiritual, ou religioso, né? A terra, a arqueologia é que nos localiza. Ao mesmo tempo que o aspecto político é muito interessante e o aspecto religioso acoplado a tudo isso. Então você vê, aí nós vamos te mostrar, né, o texto bíblico que fala, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, né, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Está lá em Lucas 1, 26 e 27. Isso, então é só para documentar que essas coisas que você lê têm uma relação absoluta com aquilo que a gente está vendo, né? Então aí você olha, isso é a casa de Maria, as ruínas da casa de Maria. Elas são preservadas, sabe? Então existem algumas entidades que assumem os locais para preservar. Então aí um local franciscano, tem local evangélico e tal, em que toda uma preservação, senão isso, claro, que já teria se perdido, né? Mas aí as ruínas da casa de Maria e fora desse tempo, as ruínas da casa de José. Que coisa. Então isso tudo é muito bonito, olha aí. Aí, Marcos, é o primeiro milagre. Então as ruínas da casa de Canaã é o primeiro milagre de Jesus transformar água em vinho. É esse local aí. Foi aí. Aí você começa a imaginar, começa a imaginar 2000 e tralalá anos atrás, e fala assim, poxa. É muito, uma inspiração que provoca você, entende? A estar muito perto de um real. Porque uma coisa é você saber que existe o fato, outra coisa é você estar lá vendo aonde aconteceu o fato, né? Eu diria a mesma coisa que você saber o resultado de um jogo de futebol e estar assistindo o futebol, né? E aí, mais alguma coisa, essa é a sinagoga, Marcos. Aí, ó, Jesus, ele foi a Nazaré onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga como era do seu costume. Lucas 4,16, essa é a sinagoga, onde Jesus entrou. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Então mais de 2000 anos. Você vê isso. Agora voltando para cá um pouquinho, aí, nós estamos em Nazaré de novo, né? Ele caminhando por esse espaço todo, agora
nós vamos lá em cima, olha. Certo? Nós vamos para o Mar da Galileia, certo? Que é onde Jesus realizou uma grande parte do seu ministério ali. Então o Mar da Galileia, parece que você fala, o Mar da Galileia, como é que dá? Ele ia de um lugar para o outro, tal, parece... Não, é grande, Marco. Você não vê assim os limites. É um lago, né? Veja que tem 22 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros também de largura, e conhecido como o Mar da Tibete, o Lago de Genezaré e tal. Então, esse é o Mar da Galileia, para nós, que a gente tem essa tradução bíblica. E aí, veja, aí a gente em volta, veja o que a gente sobe um morro, e aí você vai para o Monte das Bem-aventuranças. Você lembra aquele texto assim, ó, está documentado aqui, eu marquei para você ver, ó, Mateus 5,9, mas está ali nessa placa, ó, dessa época, entende? É quando Jesus fala, bem-aventurados, os limpos de coração, os pobres e tal. Então todas as bem-aventuranças, esse é aí que Jesus falou isso. Né? Então toda a multidão, os discípulos em volta dele, e ele pregou esse sermão das bem-aventuranças. Então isso dá uma ideia assim, interessante. Olha, só para ter essa foto, não sei se foi muito feliz, para você ver como eu estava no alto. Então eu ia te perguntar exatamente isso. Fala monte, é um monte mesmo? É um monte mesmo. Olha, lá embaixo é por isso que eu quis tirar. Vê, flores, tal, muito bonito, mas você está lá em cima, né? E você olha lá embaixo, né? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se sentou seus discípulos, aproximaram-se dele e começou a ensiná-los. Bem-aventurado, tal. Mateus 5. Muito bom, hein? Então essa imagem que você tem de estar no local e sentir que ali Jesus esteve ali. E chamou os discípulos e falou, ó, vou fazer um sermão para vocês. E saindo dali, a gente vai para Cafarnaum. Também é onde ele deixou uma marca muito grande, rodou muito grande. Essa placa está lá, Cafarnaum, a cidade de Jesus, né? E também é lá na montanha. E aí, o texto bíblico, saindo de Nazaré, que nós falamos, ele foi morar em Cafarnaum. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Né? Então, veja como isso marca quando você está num lugar isso desse. Aí, Cafarnaum, a cidade de Jesus, é uma placa que tem lá? É uma parede? É uma placa. Em função da conservação que você tem. Você vê aqui, você tem novamente uma igreja, né? E aí, olha aqui, ó, você tem a pedra onde Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Então tem que ter o templo, tem que ter o local conservado, sabe? Então aí essa pedra foi aonde Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Né? Então isso motiva. Aí você vai, aí você vê duas cores de pedra e dá para ver. Realmente a pedra mais escura, Marcos, é a original. Sabe? Aí eles têm que colocar essas outras coisas para conservar o que está embaixo. Né? E aí você vê que a sinagoga branca aí, eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Uma sinagoga em Cafarnaum, olha aí, ó. Que lindo, cara. Né? Então você tem todo esse aspecto, que é um aspecto arqueológico, que é um aspecto daquilo que sobrou, das ruínas dessa sinagoga. Né? E aqui em Cafarnaum, logo saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Pedro e André. Então nós vamos, a casa de Pedro, olha. Isso é a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro. Então, quer ver, olha, também está conservado as ruínas de Pedro, próximo à sinagoga, pertinho. Olha aí, tem que colocar os vidros em cima para proteger as ruínas. Que interessante. Da casa de Pedro. Né? E aí vamos sair daqui de Nazaré de novo para ver onde que a gente está. Aqui é o Mar da Galileia, que nós mostramos, já passamos por, olha aí, aqui agora nós vamos lá para o outro lado, entende? Betsaida. É outro lugar muito marcante da história, né? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Quer dizer, nesse local, aí olha, tá vendo? As ruínas do local onde Jesus curou o cego. Sim,
extraordinário, né? Você imaginar que ele teve ali, né? Que ele passou por ali como homem. E você está vendo uma coisa assim, que realmente aconteceu de maneira absoluta. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida, cidade em que você tem as ruínas hoje, como lugar de visitação, etc. Aqui, eles navegaram essa região dos Gerazenos, ou Gadarenos, né? Fica do outro lado do mar onde nós mostramos, né? E aí você tem o registro desse em Lucas 8, 26. E aqui você tem uma igreja, essa igreja aí, que marca o local aonde Jesus conversou com Pedro e falou: Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas? Apacenta minhas ovelhas. Então por isso que chama primacia de Pedro. Né? Então aí, que nós estamos vendo a água, as pessoas molham os pés e tal, é o Mar da Galileia. Certo? E junto ao Mar da Galileia, aí você vê acontecendo onde aconteceu essa passagem bíblica. Né? Pela terceira vez Jesus diz: Pedro, filho de João, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Né? Agora a gente subiu onde você perguntou. Sabe? Aí é o Monte das Oliveiras. Esse era um caminho muito usado. Você fica num local que você vê que Jesus passaria para lá para vir de Nazaré para Jerusalém. Sai de Nazaré e passa por ali. Certo? Foi uma região muito usada. Né? Então essa dá uma vista muito grande de Jerusalém, do Jerusalém antigo. E o Getsemane é próximo do... É nessa região aí dentro. Sabe? Você, como que se eu consigo isso aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo. Aqui é o muro da cidade de Jerusalém, tá vendo? E aqui dentro é que você tem o Getsemane. Agora, Jesus, segundo consta, ele foi crucificado, não podia crucificar ninguém dentro da cidade. Era fora da cidade, num lugar em que passavam muitas pessoas, para as pessoas verem o que estava acontecendo. Daí vem algumas coisas da história. Então essa igreja construída no local onde Jesus chorou quando avistou Jerusalém. Você desce um pouquinho no Monte das Oliveiras, é um local que segundo a história, é o local que melhor se tem uma visão da cidade de Jerusalém. Então aí quando Jesus avistou Jerusalém é que ele chora. Já sabia. Sabendo o que ia acontecer. Certo? Aí é essa visão que você tem desse monte, onde Jesus chorou. Você vai lá e tira uma foto para ver a visão que Jesus teve de Jerusalém na época. Certo? Muito bom. E aqui, Marcos, é o Getsemane. Jesus foi orar antes de ser preso e os discípulos dormiram. Nessa região aí. Eu li isso essa semana ainda. Ele voltou, acordou e foi orar de novo, voltou, os caras estavam dormindo de novo. Um vigiam sequer. Então essa é a região. Aí tem um templo que marca exatamente esse local. Né? Então aí tem as oliveiras, tá vendo? Essas plantas. E as oliveiras têm uma história assim, que o Monte das Oliveiras, porque para você trabalhar com os frutos, você tem que espremer, sabe? Para sair aquele material, né? E uma representação do que aconteceu com Jesus. Você tem que espremer para ter aquele caldo derramado. E aí Mateus 26, 36, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, nessa região. Aqui é o local da última ceia. Então ele está todo conservado, as pessoas visitam bastante, né? E depois no mesmo local... Jesus, onde Pentecostes. Então você vai e visita... É ali que eles viviam em comum, se reuniam ali, oravam e falavam a mesma... O que a gente quer mostrar para o telespectador é que tudo isso inspira você falar uma verdade para o teu filho, para dar a ele uma conotação espiritual de que realmente a coisa aconteceu e é real. Aí, Marcos, aí você tem a igreja construída onde Pedro negou Jesus 3 vezes. A igreja muito bonita, tal, mas registra aí dentro onde Pedro negou Jesus. E aqui é local provável onde Jesus ficou preso. E se você consegue ver, olha as cordas, tá vendo? Tá vendo aqui? Ainda conservam as cordas. Montaram isso aqui, né? Mas esse local escuro, né? É onde Jesus ficou preso. Certo?
E aí a gente tem uma representação da Via Dolorosa, da escada, tal, por onde Jesus passou, né? E aqui seria uma foto do Santo Sepulcro. Então, onde estaria o túmulo, claro, vazio de Jesus. E aqui um lugar onde ele curou aquele cego, Betesda, aliás, o paralítico. Betesda, cura de um paralítico. E aí um outro local, nós estamos chegando ao fim, esse local que tem esse nome, o túmulo, o jardim do túmulo, né? Seria o jardim de José de Arimateia, né? Quando ele foi pedir para Pilatos o corpo de Jesus. Né? Então é muito interessante que tem, esse pode ter sido o jardim de José de Arimateia, que Jesus foi sepultado após a sua crucificação. Muito lindo esse local, muito inspirativo. E aqui, Marco, observa essa pedreira, poderia ter sido o local da crucificação de Jesus, porque isso é fora da cidade. Entende? E aqui, como o morro é chamado da caveira, do Calvário, né? Então observamos aí, ó, o Calvário, a crucificação de Jesus, e nós observamos, quer ver, olha, ali seria uma caveira desenhada, né? Seriam os dois olhos, ó, tá vendo? E ali o nariz. É verdade. Rapaz, olha que interessante. Certo? Seria então seria uma semelhança com um crânio humano esculpido sobre a rocha. Então realmente. Isso aí é na saída, né, doutor, da cidade? Fora da cidade. Fora da cidade. Fora da cidade. Né? Porque não pode ser dentro da cidade a crucificação. E aqui é a porta de entrada onde estaria o túmulo, onde José de Arimateia colocou o corpo. E aqui, ó, a entrada onde o corpo de Jesus ficou por 3 dias, e aqui o túmulo. Vazio. Oh, aleluia, glória a Deus. E aqui você tem uma inscrição, ele não está aqui porque ressuscitou. Meu Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Não, então essas coisas todas aí, a coisa que o Jardim de Arimateia, né, também Nicodemos participou, e o texto bíblico que você encontra essa história, João 19, 40, 42. Né? Então isso realmente é muito interessante. E algumas coisas assim que você pode ver, ó, Marcos, essa casa é a casa de Simão, o curtidor, onde Jesus passou. Né? Aliás, Pedro, isso depois de Jesus. Pedro, em Jope, lá você tem Atos 10, 16, onde Pedro estava hospedado, e aí foi aquele milagre da Tabita, né? Mas é interessante você ver a casa de Simão, o curtidor. Né? Aqui, Marcos, o local, isso é chamado Domus Dourado. Né? Esse local, ninguém entra. Está sob o domínio palestino. Mas segundo consta, aí está a pedra aonde Abraão iria sacrificar Isaac. Então esse é o lugar sagrado para os judeus. Certo? Então como isso aí está sob o território, sob o domínio, sob o controle, para você entrar aí é uma coisa. Tá? Nós conseguimos entrar para tirar, ficamos um pouco aí, tiramos essa foto. Tá, mas aí é a área palestina? Domínio, esse local, que você veja que tem uns contrassensos, por isso que eu estou te falando. É um local mais sagrado para os judeus. Mas está com os palestinos. Está com os palestinos. O judeu não vai lá. E aí, então, daí você vai entender, por isso que acontece isso, que é o Muro das Lamentações, que é o local mais próximo daquele lugar sagrado, onde os judeus fazem as suas orações. Entende? Esse separado aqui, você está vendo aqui, porque de um lado, olha, aqui é uma separação. Daqui só mulher e daqui homem. Certo? E aí, muita gente visitando, né? E aí que você ouve falar se você não deixou um recadinho e tal. Mas é isso, você coloca ali. Né? Esses papeizinhos são os recadinhos que você tem. Aí já não das Lamentações, né? Então é isso que a gente queria apresentar para vocês, desde do local onde Jesus nasceu, o local onde Maria recebeu
a inspiração do anjo, a chamada do anjo, foi realmente interessante. As passagens onde Jesus andou muito. Jesus andou, hein? Só de Jerusalém até a Galileia nós demoramos 2h30 de carro. De carro? De Jerusalém até, depois da Galileia para Nazaré. Quando ele usava um jumentinho. 30 minutos. Andou muito. Andou muito. São 3 anos de ministério, por isso que você vê que quando você vê Jesus lavando o pé dos discípulos, porque realmente era uma situação que era a coisa mais humilde que se poderia fazer, porque a poeira era muito grande, os pés eram muito sujos, né? E Jesus falou, não, eu que vou lavar, nessa demonstração de humildade máxima. Mas essa história toda que você tem, que você conhece como pai, como mãe, vale a pena você investir esses conceitos para o filho. Isso realmente nós entendemos que você está agregando um valor muito forte para a saúde, para o crescimento da sua criança. É por isso que a gente trouxe para que a gente pudesse conversar, para você se motivar, inspirar, como inspirou a gente nessas histórias que Jesus deixou para que a gente pudesse ter um potencial de fé, e crescer e sentir que realmente isso é um lado da vida que diria o único que realmente vale a pena. E a gente fica imaginando o que é estar realmente lá, como o senhor teve, né, doutor? Sentir realmente que você está tendo uma possibilidade, é um privilégio mesmo. Então, fica aí até um convite para que as pessoas conheçam Israel, né? Sem dúvida. Vale a pena. Quem ganhar a cesta vai retirar, tem que retirar até hoje, 18 horas, tá? Porque senão estraga, né? Estraguei, 18, não tenho onde guardar aqui, 18h30, a pessoa que estiver saindo, por exemplo, o Antônio você ganhou, já leva embora. Passa a mão no seu carrinho e já chega. Já vem aqui, pegar aqui que vale a pena essa cesta. O Antônio está de olho nessa cesta, é capaz dele... Só que tudo que o Antônio quer é que você não venha, se for imaginar. Onde o senhor tinha ido, doutor? Primeira 3 cesta, pessoas. Então. Vamos, pega a cesta já aí. Peguei 3 Já pegou aqui. Os 3? Então... A cesta em primeiro lugar, está aí, Fátima Martins. Fátima Martins, Jardim Guarujá. Fátima, tem que vir buscar até às 18 horas, se não perde, hein? Final do telefone 4153, Fátima do Jardim Guarujá faturou. Jardim livro. Colibri, o primeiro livro. Thaís Oliveira, Jardim Colibri. E outro do Jardim Palmital, Maria Aparecida da Silva. Maria Aparecida da Silva, final do telefone 1816, mais um livro. Tá feito, doutor? Tá então feito, aqui, ó, Fátima Martins leva a cesta, Thaís de Oliveira leva lá do Colibri, leva um livro, e Maria Aparecida da Silva, Jardim Palmital, leva outro livro. Beleza, tá feito. Muito bom, né, Marcos? Ótimo, excelente, doutor. Caminhamos para o final, né? Realmente a você, telespectador, nosso desejo é que você tenha um final de semana muito feliz, que você realmente tenha aí uma experiência com seu filho sempre alegre, sempre positiva, e desfrute da saúde do teu filho. E nós com isso queremos lembrar que você não deixe de ensinar o menino no caminho que deve andar, porque até quando ele envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.